Olá, gente, seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E com a presença também da minha cunhada, Glenda Lima. E o tema do vídeo de hoje é poder e preconceito. A gente vai trazer hoje uma situação que eu e Glenda passamos, né? Eu e Pete passamos. Estávamos num templo religioso, numa igreja católica, e na celebração, né, dessa missa, o padre falou, em algum momento, quando ele estava falando da importância da participação da mulher na igreja católica, a referência de Nossa Senhora, o que é que Nossa Senhora representa, ele estava falando que a mulher nasceu para ser mulher e que a mulher não poderia querer ser homem. E aí, Glenda, ele falou isso olhando para mim e para Pete, né? A gente estava na frente da igreja, a gente estava trabalhando, inclusive. E a gente estava ali na frente da igreja e ele focou bem na gente, assim, e falou isso. E foi uma situação muito constrangedora, porque a igreja olhou pra gente, sabe? Normalmente, a gente nem fica, né, dentro da igreja, né, Pete? A gente sempre fica lá atrás, que a gente está trabalhando. Então, a gente vai, filma, tira foto, sai e tal, fica fazendo esse movimento. Mas nesse dia específico a gente estava dentro, estava na frente, porque eu também estava gravando uma parte específica ali da missa, e aí teve essa situação, ele falou olhando pra gente. E o que deixou mais indignada a gente, né, assim, primeiro a gente fica naquela situação de não vou falar nada, porque, né, para não interferir a missa, não vou levantar porque eu estou trabalhando, porque o nosso comportamento seria levantar e ir embora, falar pra mim não dá, vamos embora, não sou bem aceita por quem eu sou, por quem somos, então vamos embora. E a gente ficou trabalhando, continuou trabalhando, mas aquela revolta dentro da gente. E foi no dia do aniversário de uma amiga nossa. E aí quando a gente sai, que a gente vai encontrar ela e um grupo de amigos que são homoafetivos, uma das meninas também fala que é essa mesma figura neste lugar de poder também tinha cometido um ato homofóbico com ela, porque ela ia fazer um batizado, e ele disse, e sabia que ela era homoafetiva, e disse que a madrinha ia ter que procurar outra pessoa. Diga, Pete. A observação foi no dia do orgulho, né, que pra gente é uma coisa muito forte, muito significativa, e é isso, também mexeu bastante também por isso, né, por ser o dia do orgulho, é o dia que a gente mais tá ali presente, pode se mostrar, pode se colocar como quem a gente é. No começo até ficou, né, porque a gente não espera, então a gente até ficou assim, pô, será que foi isso mesmo? Mas aí quando sai e chega a nossa amiga e fala também, né, essa situação é muito complicada. E aí eu quero agradecer, né, a sua participação aqui hoje, é muito importante você, não só enquanto irmã de uma pessoa homoafetiva, mas você é jornalista, então você tem contato com diversas pessoas de diversos âmbitos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, falasse um pouquinho sobre essa situação, né? Bom, gente, pode não parecer, mas eu sou super tímida, eu não gosto de estar aqui nesse papel, né? Na frente da câmera, meu negócio é lá atrás, mas enfim, vamos nessa. Eu sou Glenda, sou irmã de Blenda. Os nomes são esses mesmos, tá? Dupla sertaneja, a culpa não é de manhã, enfim, aí já é outro papo. Depois vocês fazem um só sobre essa questão de nomes. Mas enfim, na verdade, a primeira situação que eu me peguei quando vocês me contaram isso foi por que eu não estava lá? Porque se eu estivesse lá, a primeira coisa que eu ia fazer era levantar minha mãozinha e pedir a palavra, porque assim... ele dando ou não, eu iria falar. Aquele velho piti que Glenda sabe dar, entendeu? As meninas já conhecem aqui um pouquinho. Porque, na verdade, o que acontece? Um líder religioso, independente de religião que ele esteja ali representando, ele não pode fazer isso. Não é o papel dele fazer isso. Até porque somos pessoas precisam ser respeitadas, independente da sua orientação sexual. O Papa Francisco está lá no Vaticano e já está mudando, ele já mudou todo esse processo, essa questão de como você respeitar, conviver e principalmente não fazer com que casais homoafetivos... Gente, para mim é muito complicado, eu não sou detentora dessas
das palavras, e às vezes até pergunto às meninas, tô falando certo, tô falando errado, como é que fala? Me ajudem aí, porque por mais que você... Calma, que não é a questão da situação de eu tenho amigos gays, eu até tenho amigos gays, não é isso. Eu convivo, eu tenho amigos gays, tenho um casal homoafetivo na minha família, e a gente tá sempre perguntando, porque a gente não sabe como falar sem ser agressiva, falar da forma correta, e às vezes até a gente querendo ajudar, né, falar e tal, a gente vai falar uma coisa que tá errada, que machuca, que não é legal, mas enfim, voltando para esse processo. Mas é importante perguntar, né? É a mesma coisa da situação de uma pessoa trans. Às vezes a pessoa não sabe como se referir a um homem trans ou a uma mulher trans. Eu falo, pergunte, como é seu nome? Você quer ser chamada como? Chamado como? É importante isso, porque a própria pessoa trans se sente valorizada. Mas, vai lá. Mas aí eu vou num adendo aí. Porque existe essa questão, né, com a galera LGBTQIA+, mas aí vindo para um outro processo que, como é que eu posso dizer? É tão complicado no sentido de como falar, como agir, para não ser grosseiro, não ser invasivo, é a questão do racismo. Os negros, né, eu como negra também, mas com a retinta mais clara, e aí vem todo um processo, enfim, que não cabe agora, mas eles estão batendo na tecla. Estude, procure no Google. Então, você entende esse processo de que eu tô falando por mim, mas eu acredito que muitas pessoas pensem da mesma forma. Pô, será que perguntar também não vai agredir? Porque eu não sei. Pô, minha irmã é homoafetiva, minha cunhada, eu convivo, eu tô aqui na casa dela há 10 dias. Mas... Entendeu? Eu convivo, eu tenho todo esse processo, eu tenho familiares, eu tenho amigos, e aí vem aquela questão do amigo de novo, gente, não é essa questão de eu até tenho amigos gays, não é isso. Mas é para contextualizar o quanto uma pessoa que não está tão envolvida nesse processo de saber falar, de saber conversar, de saber qual a palavra usar, qual é mesmo. Mas sabe o que é também? Tem uma preocupação exacerbada nesse sentido, porque quando você conhece alguém, você pergunta o nome. Você apresenta pelo nome. Sim, sim. Como é seu nome? A pessoa vai dizer o nome masculino ou feminino. Uhum. É a mesma coisa. Então, nesse sentido de a apresentação para uma pessoa trans, você fala, olha, eu sou a Glenda, como é seu nome? Pronto, a pessoa vai dizer, meu nome é Maria, meu nome é João, meu nome... É resolvido. Tá. Tá melhor, porque são temas delicados e as pessoas ficam com muito, né? Cheia de dedos. Cheia de dedos, porque tem medo de como vai ser recebido. Mas nesse sentido específico de conhecer uma pessoa trans e sim não saber como é que vai falar, pergunta o nome. Oi, aí você fala, meu nome é Glenda, como é seu nome? Prazer. Pronto, resolvido. Então, assim, mas voltando ao processo dessa questão desse líder religioso. Se eu estivesse lá, eu ia pedir a palavra e ia falar, porque ele não pode fazer, isso foi uma agressão. Vocês podem, inclusive, prestar queixa sobre essa pessoa. Uhum. Que talvez não caiba, não seja o momento, aí só vocês são capazes de definir, de decidir se vai fazer ou não, mas assim, é uma agressão. E se eu estivesse lá? Eu como irmã, eu como cidadã, eu como uma pessoa, uma cidadã de fato, iria pedir a palavra, e se ele não desse, eu iria falar de qualquer forma, ia fazer um mini escândalo de Glenda, que ia rolar. Porque ele não pode fazer isso com nenhuma pessoa. Não está certo. Até porque existem em todas as religiões pessoas homoafetivas. E a gente não pode fechar os olhos para isso. E principalmente ele como líder religioso. E assim, o Papa Francisco tá, gente, falando isso o tempo todo. Ele já tá mudando esse processo. Os casamentos gays estão aí. Casamento gay? Casamento homoafetivo? Você tá entendendo Então, assim, é até complicado aquela coisa de assim, pô, eu tô aqui falando sobre isso como irmã, como uma cidadã, mas ao mesmo tempo você fica, pô, será que eu tenho porquê, como falar isso? Eu tô falando isso de uma visão de uma heterossexual que tem na família, né, um casal homoafetivo e tal. Mas me doeu muito ouvir isso, saber que minha irmã e que você passou por isso. Porque em que século nós estamos? Só que ao mesmo tempo, aqui em Barra do Mendes, é uma cidade altamente LGBTQIA+. Aqui foi a cidade do interior que eu vi de uma forma mais tranquila e mais aberta. Inclusive lá em Salvador eu não vejo dessa forma.
Aqui não, aqui a gente vê trans, aqui a gente vê a turma LGBTQIA+, muito tranquila nas suas relações com os amigos, relações no vestir, no falar, no maquiar, não existe isso. Eu fiquei assim, extasiada, porque é muito legal você ver isso. Inclusive, trabalhando para fazer o tapete do Corpus Christi, porque, sinceramente, gente, me perdoe se eu estiver errada, mas eu só vi naquele processo de produção do tapete em si, a maioria desse segmento, eu não sei como é que fala. Ai, gente, é o tempo todo da isso. Comunidade, da maioria não, mas assim, tinham representantes, inclusive trans, né? Exatamente, mas assim, estavam ali naquela produção de uma, como é que eu posso falar? De um ato religioso, né, que expressa... Uma tradição, né? De uma tradição cultural, né, e que manifesta ali a questão da Igreja Católica. É um rito da Igreja Católica, mas que tinham pessoas LGBTQIA+, fazendo parte do processo, porque ou seguem essa religião, ou tem a questão da cultura, ou simplesmente a questão de participar de um ato da comunidade. Oi. Que é uma coisa que eu sempre falo. A gente, por mais que a gente não participe daquela religião, a gente faz pela comunidade, a gente faz pela cidade, a gente faz porque a gente gosta da produção, a gente faz porque a gente gosta dessa coisa cultural. E é legal participar, a gente gosta de participar, porque a gente está enriquecendo a cultura daquele ambiente, daquela história. Né? Eu queria deixar claro, gente, que o problema não é a religião. Exato. Né? Isso. Não é a religião. Não é o templo, não são as pessoas. Sempre quando a gente está aqui falando e que a gente vem falar sobre isso, não é sobre o coletivo. A maioria das vezes é uma pessoa. É pontual. É muito pontual. Então, isso tem que ficar bem claro nesse vídeo também. Nada nem ninguém vai fazer a gente tirar o respeito que a gente tem por qualquer religião. Então a gente pensou muito para fazer esse vídeo por tudo. Pela questão da própria religião e das pessoas, né, que seguem e acreditam fielmente que uma pessoa na posição de poder, como um clérigo, por exemplo, ele tem a verdade absoluta. E a gente vê isso em várias outras religiões, né? Não é isso, são pessoas, né? Uma coisa é a liturgia, outra coisa é a pessoa impondo o seu pensamento, o seu posicionamento, uma visão pessoal. Então a gente pensou também em relação a como as pessoas agiriam em relação a esse vídeo e essa situação, mas o que motivou a gente a fazer é porque hoje também, aí trazendo um pouco para a minha profissão, né, onde eu estou atuando, é que a Secretaria de Cultura ela tem sido uma referência pela luta e representatividade da comunidade LGBTQIAP+, dentro de Barra do Mendes. Então eu não poderia deixar de falar isso, enquanto secretária de Cultura, enquanto pessoa LGBT, e porque se eu defendo situações de outras pessoas LGBT, como eu não vou falar sobre algo que aconteceu comigo e com minha companheira, né? Então, a gente tomou essa decisão de falar. Foi muito bom que Glenda estava aqui também para poder colocar uma opinião, uma pessoa hétero, uma pessoa de fora, que tem uma irmã LGBT e que tem uma cabeça extremamente aberta para as questões, né? Então, mais uma vez, a gente queria deixar isso claro. Não temos nada contra a religião, assim como nada contra nenhuma outra religião. O nosso posicionamento sempre é político, no sentido de agir politicamente e não no sentido partidário. Quando eu falo de comportamento político, é que todo mundo que existe no mundo é um agente político. Você existe, você movimenta a sociedade de alguma forma. E aí, falando em movimentar a sociedade, tem uma teórica chamada Judith Butler. Ela defende a teoria queer e trata de gênero e sexualidade. Tem uma frase dela sobre isso, que é o seguinte: é crucial que resistamos às forças da censura que prejudicam a possibilidade de viver em uma democracia igualmente comprometida com a liberdade e a igualdade. E aí por isso que o tema do vídeo de hoje é poder e preconceito. Então, não é porque existe alguém que está numa posição de poder que ela tem o direito de disseminar os preconceitos, as discriminações, porque ela tem alguma situação de destaque. E a gente tem que estar atento. Todo comportamento de alguém tem que ser analisado criticamente.
Não é porque a pessoa representa uma religião, representa um poder político, representa uma referência dentro de uma profissão, que ela tem a verdade absoluta. A gente tem que ouvir as coisas com criticidade. Então, a fala homofóbica dele foi disfarçada dentro de um contexto da importância da mulher dentro da igreja. Mas foi uma fala homofóbica. E a gente não pode deixar passar. Diga, Piti. E foi dito olhando. Olhando pra gente. Não foi uma coisa assim, jogou e olhou pro lado. Não. A frase foi dita... Direcionada. E direcionada e olhada pra gente. Inclusive, eu tenho aqui até uma frase do Papa Francisco. Isso daqui é de 2020. 2020, estamos em 2022. Que ele fala o seguinte: os homossexuais têm direito a formar uma família. Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. Então, só essa frase, então aí fica a minha dica. Vão procurar o que o Papa de vocês estão falando. Eu não tenho uma religião definida ainda, mas eu gosto muito do Papa Francisco justamente por ele ser uma pessoa progressista, né? Um filho de Deus que realmente aprendeu a ler a Bíblia, porque a Bíblia tem várias interpretações, mas enfim, isso aí já é um outro assunto. Mas ele consegue ver que é amar a todos. E isso é o mais importante. Mas é isso, né? Esse papo médio e necessário, que esse de hoje não foi um papo curto e necessário, mas foi amplamente necessário. Então, Glenda, muito obrigada, né, por participar com a gente do vídeo de hoje. A pena que você já vai embora, né? Podia participar de outros. Mas lá na frente a gente vê isso com outros temas. Barra do Mês está sempre aqui aberta para você voltar, né? Tá aqui com a gente, a casa da gente também, viu, Cunha? E é isso. Quer falar alguma coisa para encerrar? Não, gente, eu só quero agradecer a vocês, né, por participar do papo curto e necessário. E, assim, dizer que, independente de qualquer situação, independente de... E às vezes eu acho até que foi bom não ter ido, porque ia dar uma confusão pra você. Mas enfim, é isso. Mas Deus sabe o que faz. Deus está do nosso lado. Mas enfim, beijo, gente, até mais. Curtam, comentem, compartilhem, divulguem para seus amigos para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.